Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero deixar uma mensagem no teu coração e no meu coração. Creio que o Senhor vai falar grandemente através dessa mensagem. E sem delongas, sem demora, vou trazer essa mensagem aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo é o número... Deixa eu ver aqui... 7. Versículo 7 em diante. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nos gloriar, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito dos homens, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluias, para que a gente venha entender esta mensagem. Muitas das vezes a gente ouve pessoas ministrando sobre esse versículo, especificamente esse versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Mas Deus nos revelou, capítulo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui é uma mensagem que a gente precisa muito entender, com muito carinho, com muita sabedoria. Que quando se fala, quando se prega sobre esse versículo, sobre essa passagem, muitos entendem que essa passagem diz que é após nós subir para o céu. É algo misterioso que está no céu, que nunca um olho viu, nunca um ouvido ouviu. São as coisas qual Deus preparou para aqueles que o amam. É como se aqui isso estivesse oculto sobre a raça humana ainda. Só que eu quero dizer para você que não é isso que este versículo está dizendo. Este versículo está dizendo que eu e você precisamos se atentar à vontade de Deus. Que é pelo Espírito Santo de Deus que a gente vamos compreender, entender aquilo que o Senhor preparou para nós. Então nós vamos ver e vamos ouvir e vamos ser revelado, vai ser revelado a nós pelo Espírito Santo de Deus o que Deus está nos ensinando através desta mensagem. E aqui a Bíblia diz que se fosse revelado aos homens, eles não teriam crucificado o Rei da Glória, eles não teriam crucificado Jesus. Então aqui Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, como para nós também nos dias de hoje, que aqui existe a sabedoria do homem, existe também a sabedoria de Deus. Então muitas vezes as pessoas se apoiam na sabedoria do homem, no intelecto do homem, no conhecimento humano, e é onde muitos erram. Porque a palavra de Deus diz que a palavra, as escrituras, elas não são interpretadas pela natureza humana, pelo conhecimento humano, mas sim revelado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então precisamos entender que eu e você precisa se achegar a Deus de todo o coração por meio de Cristo, porque esse é o projeto, esse é o plano de Deus para toda a humanidade, que eu e você venha conhecer os mistérios de Deus, para que eu e você venha fazer as coisas diante de Deus, conforme a vontade dele, mas de que forma? Pelo poder da sua palavra. E como nós vamos aprender isso? Primeiro nós temos que conhecer a verdade.
A verdade vai nos libertar e vai nos dar conhecimento como caminhar para esse propósito, para este mistério, como diz aqui no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Qual é esse mistério que eu e você precisa aprender? Através do Espírito Santo. Aqui fala acerca da salvação, da graça, do perdão dos pecados, da oportunidade que foi nos dado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que através da fé alcançamos. Então precisamos, eu e você, entender que nós precisamos crer nesta palavra, precisamos aprender com esta palavra, para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar qual é o plano perfeito de Deus para toda a raça humana, para que todos nós venhamos ter esse mistério revelado diante de nossos olhos e diante dos nossos ouvidos, para que eu e você creia, para que eu e você venha ter esperança, para que a gente venha ter fé, acreditar cada vez mais neste Deus que é verdadeiro, fiel e vive. Então aqui a palavra de Deus está nos alertando, nos ensinando que eu e você precisamos conhecer esse mistério. Precisamos conhecer o mistério da palavra, para que eu e você venha trilhar no caminho da salvação por meio de Cristo. Porque o mistério, qual a muitos, os judeus, você vê que até hoje os judeus eles não compreendem, muitos judeus não têm compreensão que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele veio, Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que eles, é isso que Paulo está dizendo, se eles realmente tivessem esse conhecimento, jamais eles teriam crucificado Jesus Cristo. Jamais ele teria crucificado o Rei da Glória. Porque eles saberiam que Jesus Cristo foi o enviado de Deus para salvar eu e você e toda a humanidade. Só que eles fizeram o quê? Por a cegueira espiritual, por eles terem um conhecimento humano, por mais que eles são sábios, eram inteligentes, eles tinham conhecimento de letras, mas eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Porque isso é o que faz diferença na minha e na tua vida. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia de capa a capa, não adianta eu conhecer a palavra de Deus teoricamente, mas verdadeiramente no revelada pelo Espírito eu não tenho. Então, este é o problema da igreja atual, de muitos anos que a igreja vem trazendo um ensinamento artificial, um ensinamento sem poder, sem autoridade do Espírito, revelada pelo Espírito Santo. Então ainda está escondido este mistério para muitos, mas para aqueles que realmente abrem o coração, têm a humildade, a simplicidade de buscar o conhecimento do Espírito Santo, são revelados o verdadeiro mistério e a vontade de Deus. E é isso que essa mensagem está dizendo através do apóstolo Paulo, qual o Espírito Santo de Deus vem revelando para mim e para você. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Por isso que às vezes as pessoas elas não conseguem interpretar a Bíblia de forma correta e eficaz. Usa a palavra de Deus muitas vezes para falar algo que não é verdade. Muitas vezes de forma artificiais, de forma que acaba colocando doutrinas erradas e as pessoas acabam acreditando. Por quê? Por não ter o conhecimento revelado por Deus. E quem ensina a nós que a palavra ela seria ensinada por Deus? O próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que Deus, está lá em João, no Evangelho de João 6, que todos nós seremos ensinados por Deus. O próprio Jesus fala em João 14, versículo 26, que ele diz que Deus vai nos ensinar sobre todas as coisas. Na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 27, que não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo de Deus, a unção que vos será dada, vos ensinará sobre todas as coisas, e o seu ensinamento não é falso, mas sim verdadeiro. Por isso continue ligado com Cristo. Esse é o mistério, qual muitos ainda não enxergam, que a palavra de Deus
O Espírito Santo é quem nos ensina, revelando, ensinando da maneira correta, justa e perfeita. Por isso que eu e você temos que se atentar. Temos que buscar a palavra de Deus, aprender de forma verdadeira, para que tudo que está escrito nela venha acontecer na minha e na tua vida de forma eficaz, através do Espírito Santo. Irmão, como que fazer isso? Irmãos, tudo isso vem pelo conhecimento da palavra. Eu preciso abrir o meu coração, primeiramente, e reconhecer que eu preciso de ajuda diante de Deus, para que Ele venha, através do seu poder, da sua graça e misericórdia, venha nos chamar, nos escolher para a sua obra, para a eterna salvação. Porque nem todos querem. Muitos estão buscando coisas materiais, coisas terrenas. E não é só isso. Isso é o que vai ser acrescentado conforme a sua necessidade. Mas o principal é você estar no reino de Deus. É você estar na presença de Deus, sendo levado à salvação da minha e da tua alma, a salvação eterna. Isso é o principal motivo que Jesus morreu naquela cruz, para nos salvar, para nos levar à vida eterna, junto com Ele e com todo o reino celestial. Para isso eu e você precisamos conhecer, buscar, abrir o coração e buscar a palavra de Deus enquanto há tempo, porque os mistérios estão revelados àqueles que crê, porque aqui diz, vai ser revelado pelo Espírito Santo àqueles que o amam, aqueles que buscar de todo o coração, estiver unido com Cristo, alcançará os mistérios e conhecerá através do Espírito Santo o perfeito plano de Deus para eu e você ser salvo, caminhar ainda mesmo nessa terra pelo reino de Deus, fazendo a obra de Deus, para que outras vidas venham a ser alcançadas e venham a ser salvo pelo poder do Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo. Está aí uma mensagem, guarda no teu coração, espero ter ajudado e que você venha continuar olhando para Cristo, porque o mundo está perdido e Jesus está voltando. Não perca tempo, porque Jesus não esqueceu de você, Jesus não esqueceu de nós, Ele ainda está falando conosco enquanto há tempo, porque o relógio de Deus está passando e vai chegar o dia que Jesus vai estar diante de mim e de você e não vai ter desculpa para que a gente venha dizer, eu não tive oportunidade. Cada dia que Ele está te dando, pela misericórdia e graça dEle, é uma nova oportunidade. Não perca, não deixe essa oportunidade passar, porque Jesus nos ama e quer nos levar para o céu, para a eternidade, independente se eu e você não diz que isso não é verdade, mas isso é verdade, porque eu creio na palavra santa de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.